Bom, eu queria falar um pouquinho mais do Evangelho. Para entrar nesse assunto do vazio do homem, a gente precisa olhar um pouco pra gente, ver quem nós somos, o nosso valor e qual é a nossa identidade. Hoje, o argumento da cultura, da sociedade, é de que ninguém pode falar o nosso valor, ninguém pode falar quem nós somos. A gente tem que olhar por si mesmo, pra dentro, e falar quem nós somos e a nossa identidade. Ninguém mais pode ditar isso. Mas, se a gente parar para pensar, a sociedade, a cultura, ela influencia em quem nós somos de forma indireta. Às vezes a gente não percebe. Mas, por exemplo, uma pessoa que toca violão, ela não se sente orgulhosa por tocar violão. Ela se sente orgulhosa por tocar violão mais do que alguém. Ela coloca o seu valor nisso. Então, quando ela encontra alguém que toque violão mais que ela vai se sentir inferiorizada. Ela vai perceber que o valor que ela colocou nisso não é o bastante, que o valor que ela colocou nisso não é real, não é uma coisa que ela pode segurar. Bom, no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no versículo do 26 ao 27, nos dito o seguinte: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. A gente vê aqui que nós fomos criados perfeitos, que nós fomos criados à semelhança de Deus, mas graças ao pecado, o vazio que a gente não tinha, que não fomos feitos com esse vazio, mas a partir do pecado, esse vazio foi criado. Por quê? Porque se a gente olhar um pouco mais pra frente, no capítulo 3, que é onde fala um pouco da queda do homem, quando o homem peca, quando o homem cai, Deus expulsa Adão e Eva lá do Jardim do Éden. Então, de certa forma, a presença do Senhor se retirou da presença de Adão e Eva. Então ali começou o vazio do homem, o pecado adentrou no coração do homem e tirou o que o fazia perfeito e tirou o que o completava. A gente percebe muito essa questão do valor na história de Caim e Abel. Quando Caim, ele percebe que o sacrifício que ele fazia a Deus, comparado ao de Abel, era menor. Então ele se sentiu inferiorizado, colocou o seu coração naquilo, o seu valor naquilo, e quando ele percebeu que o sacrifício de Abel era de certa forma melhor do que o dele, ele ficou todo cheio de raiva, e a gente já conhece a história do primeiro homicídio. Ele foi lá e matou Abel. Mas Caim e Abel não foram somente os únicos filhos de Adão e Eva. Houve também muitos, e um deles era Sete. Bom, a geração de Sete percebeu esse vazio do homem e percebeu a necessidade de adorar a Deus. Então eles começaram a invocar o nome do Senhor na esperança de voltarem a ser completos, de voltarem a ter uma comunhão com Deus. Mais pra frente nos contada a história de Noé, que foi um homem justo, que agradou aos olhos de Deus e foi escolhido, ele e sua família, para que pudessem repovoar a terra depois do dilúvio. E a história do dilúvio a gente já conhece um pouco mais. Se pegarmos Mateus capítulo 1, do versículo 1 ao 17, é contado um pouco sobre a genealogia de Jesus, sobre a descendência de Jesus. O primeiro nome, na verdade, citado é o de Abraão. Então percebemos que Jesus é descendente de Abraão. E se puxarmos um pouco mais para trás, a gente percebe que Abraão é descendente de Noé. Por quê? Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Quando os 3 se separam, Sem, ele começa ali o povo dele, que se chamam Semitas. E se a gente adiantar um pouco mais pra frente, Abraão, a gente vê que Abraão é dessa geração, ele é da geração de Sem, ele é do povo de Sem. Então, a gente percebe como Deus, desde lá do início, vem construindo uma história de redenção para o ser humano. Que, na verdade, talvez a verdadeira redenção esteja por vir e não foi no dilúvio. E nós temos que pensar, se uma sociedade que é imperfeita, se uma sociedade que é feita de pessoas, homens e mulheres imperfeitos, nos influencia de forma indireta, mas nos influencia em nossa identidade, por que a gente não pode deixar que o perfeito diga quem nós somos, que o perfeito nos dê o verdadeiro valor que nós temos e nos mostre a nossa verdadeira identidade, o nosso verdadeiro propósito, o porquê de sermos criados? E a gente percebe que tudo vem acontecendo desde o Éden
até Jesus. Tudo começa a acontecer para que Jesus viesse. Depois que Jesus vem, tudo começa a acontecer porque ele veio. Antes, tudo vinha para ele. Tudo acontecia para ele. Depois que ele veio, tudo começou a acontecer por causa dele. E a gente percebe toda essa história em Lucas 23 e 24, que é quando, no Lucas 23, Jesus é morto, e Lucas 24, quando ele ressuscita. Quando ele nos dá uma nova chance, um novo recomeço, e além disso, de ter deixado muitos ensinamentos pra gente. Em uma das passagens antes da morte de Cristo, um pouco antes, ele nos diz que enviará outro Consolador, que não nos deixará órfãos, que ele vai mandar alguém para que possa nos consolar enquanto ele não estiver aqui até a sua volta. Em Atos 2, enquanto Pedro pregava, chegou o Espírito Santo, que é o Consolador prometido e profetizado por Cristo. E aí ele chega e toma todos naquele lugar. Então, de certa forma, o Espírito Santo ele nos completa, ele nos deixa completo. Então ele tira todas as necessidades, porque o homem ele sempre procura algo que preencha ele. Às vezes, pessoas que têm um índice de depressão não sabem o porquê de se sentem tristes, só se sentem tristes. E tentam encher o seu vazio com bebidas, com drogas, com sexo. E tudo isso vem criando um vício, um ciclo vicioso. E muitas vezes quando essa pessoa percebe que nada pode completar ela pode ter dois caminhos. Ou ela conhece e reconhece a Cristo, ou ela simplesmente tira a vida, que é infelizmente que normalmente acontece. E por que a importância do Espírito Santo? O Espírito Santo é uma das coisas mais importantes que vieram à Terra. Por quê? Porque graças a ele, se seguirmos fielmente o Evangelho, o mandamento de Cristo, nós podemos ser completos durante aqui. Não a todo tempo, porque se nós vacilarmos, a gente volta nesse vazio. Mas se nós mantermos a cabeça, se mantermos os nossos olhos ao Evangelho para cima, a gente consegue essa chance de ser completo. E tudo isso nos leva até o final, até quando Jesus voltará e todos nós seremos completos para todo sempre, que é relatado em Apocalipse 21. Bom, eu queria finalizar aqui com Romanos 5:19. Bom, Romanos 5:19 diz o seguinte: pois, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então a gente vê que se pela desobediência de Adão lá no Éden, a morte e o pecado reinou sobre nós, nos fez escravos dela, a partir da vida de Cristo e da graça dele, nós somos libertos. Então é por isso que a gente vê muito caso, é uma das coisas que explica o caso de muitas pessoas que se convertem, que começam a seguir o Evangelho e são libertas de vícios de bebida, de droga e tudo mais. Por quê? Porque quando ela buscava, quando ela começou a se viciar nisso, era uma busca para que enchesse o seu interior. Mas a gente tem que perceber que o vazio do homem é do tamanho de Deus. Então imagine o tamanho de Deus, o quão infinitamente é, e agora imagine o vazio do homem, o tamanho que é. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Falou!